Bom dia, hoje nós vamos começar uma série de perguntas. Então, o canal da Natureza Humana pergunta. E hoje a gente vai fazer algumas perguntas, uma entrevista com a advogada Eunice dos Santos. E ela vai falar um pouquinho sobre o percurso dela, as coisas que ela enfrentou para poder conseguir esse objetivo de se tornar uma advogada. Vamos lá. Né, Rebeca? A primeira pergunta é: qual a sua profissão? Eu sou advogada, trabalho na advocacia desde o ano de 1991, mas sempre gostei da área da justiça. Antes trabalhava em cartório e sempre fui chegada à área da justiça. Terminei, fiz contabilidade e depois eu fui de administração de empresa, tudo curso médio, mas eu podia registrar, só que eu não registrei. E por fim fui para a faculdade, fiz a faculdade de Direito e concluí e trabalho desde 1991. Próxima pergunta: por que escolheu este campo de atuação? Eu sempre gostei da área jurídica, da área de direito, da área da contabilidade, que tinha muito a ver com direito também. Então eu queria muito ser advogada, porque eu tinha um sonho de fazer concurso para juíza e ser juíza de direito, o que não consegui, porque os concursos são muito difíceis, tem muita quem indique e eu não tinha quem indicasse, então eu fiquei só na advocacia. E graças à advocacia, pelo menos nos primeiros tempos, eu pude educar minhas 4 filhas. Hoje elas já trabalham, já me ajudam, mas no começo eu consegui educar direitinho minhas 4 filhas, com estudo, tudo que eu pude fazer de bom por elas, eu fiz tudo graças à advocacia. Próxima pergunta: quais as dificuldades que enfrentou de curto, médio e longo prazo para alcançar este objetivo? As dificuldades foram imensas, porque eu trabalhava desde nova, desde sempre eu comecei a trabalhar. Aí estudava um expediente, trabalhava um expediente, estudava outro à tarde. Depois fui progredindo, aí eu tive que trabalhar os 2 expedientes e estudava à noite. Então, à noite, quando eu ia para a faculdade ou para o curso que eu fiz de técnico, eu tinha que prestar atenção a todas as aulas com muita atenção, porque eu não tinha tempo de estudar, porque no outro dia eu teria que trabalhar e eu tinha que aprender a matéria quando o professor estava passando. E quando eu chegava no dia das minhas provas, eu fazia as provas graças a tudo que eu assistia do professor e que anotava, e eu consegui passar em todas as minhas matérias, nunca repeti nenhuma. Como foi a sua infância e adolescência? A minha infância foi meio sofrida, porque a gente tinha que trabalhar desde jovem, com o papai e com a mamãe, a gente ia para as feiras, e foi um pouco sofrida, a gente não tinha tempo para estar brincando de boneca, de negócio. Nessa época não tinha nem celular, nem nada. Então foi um pouco, foi sofrida, mas foi vitoriosa, porque me ensinou a ter garra, a ter fortaleza, a ter fé de que o que a gente quer, a gente consegue vencendo na vida, através do trabalho, da dedicação, sem brincadeiras, encarando tudo com a devida realidade. A adolescência foi do mesmo jeito? A adolescência foi do mesmo jeito. Tive que trabalhar sempre, não tinha um negócio de mão na cabeça, não tinha história de celular, tinha que trabalhar mesmo. Aí na adolescência eu já trabalhava já fora, primeiro eu trabalhava com meus pais, depois comecei a trabalhar fora com um empregador, nos meus 14 para 15 anos, comecei a trabalhar com um empregador que era o seu Raimundo Viana, cobrando aluguel dos imóveis dele. E depois eu me radicalizei lá, trabalhando na Eletroviana, depois trabalhei no cartório Viana, mas tudo assim, trabalhando e estudando à noite. Fazia a faculdade à noite, fazia o segundo grau à noite, o técnico à noite, e depois eu fiz a faculdade à noite. Foi assim, sempre minha vida foi de muito trabalho, foi de muito estudo, muita atenção nos estudos, e cheguei aqui. Quando eu terminei a OAB,
o curso de Direito, fui fazer o teste da OAB, que era uma vez por ano aqui no Juazeiro. Eu fiz e graças a Deus eu passei na primeira vez. Na primeira vez eu já passei na OAB. Minha OAB é 8468, uma das mais antigas, desde 91. É verdade que a senhora foi acelerada na escola, no fundamental? Sim, eu fiz até o 4º ano, mas pelo meu potencial, o doutor Geraldo Menezes Barbosa, de saudosa memória, dona Terezinha, também de saudosa memória, que me conhecia e sabia dos meus esforços, eles disseram: Eunice, tu tem condição de fazer 15 dias de admissão, na história do curso de admissão, e eu fiz esses estudos dentro de 15 dias, fiz a prova, aí passei já para o primeiro ano básico, que na época chamava-se ano básico. Então, eu pulei o 5º ano e já fui direto para o primeiro ano básico, depois segui em frente. Então, quer dizer que todos os seus esforços, todas as dificuldades, a senhora ainda conseguiu se destacar na escola e na faculdade. É verdade que a senhora muitas vezes ajudava o professor, ensinava aos outros colegas a matéria o conteúdo das aulas? Sim, muitas vezes eu tinha colegas que tinham dúvida e o que eu sabia eu podia orientar, eu orientava. É tanto que já para formar, tinha uma matéria lá que era sobre os processos eleitorais, os processos normal, como seria fazer uma petição inicial, como seria fazer uma réplica, uma tréplica. E o professor me encarregou de orientar os colegas com relação a isso, até porque eu já trabalhava em cartório, então já tinha uma certa experiência com esse tipo de coisa. E eu dei conta do meu recado, passei para os meus colegas. E ainda hoje eu tenho colegas que têm dúvidas e tiram essas dúvidas comigo. Pergunta como é que deve fazer isso, como é que deve fazer. Faz uma petição, pede para que eu examine, ver se está tudo ok. Ainda hoje eu tenho colegas queridos que confiam no meu trabalho e pedem minhas orientações. E já que sendo profissional liberal, né, como advogada, como foi a experiência de passar por um processo de adoecimento, né, por uma doença tão grave quanto o câncer? E como foi que a senhora conseguiu lidar emocionalmente, financeiramente, com todos os percalços, todas as dificuldades nesse momento da sua vida? Primeiro, quando eu recebi a notícia do câncer, foi um desastre, né? Eu procurei terra no chão e não encontrei, porque é um diagnóstico complicado de câncer de mama. Mas eu tenho muita fé em Deus, sempre tive muita fé em Deus. Entreguei na mão de Deus e falei com o médico, ele disse que eu tinha que fazer a cirurgia o mais rápido possível. Diante disso, eu não tinha dinheiro para fazer a cirurgia particular. Se fosse fazer pelo SUS, seria muito mais complicado, talvez eu não tivesse curado do câncer. Então eu entrei em contato com alguns amigos e consegui o dinheiro da cirurgia. Vários amigos, muitos amigos, seu Tica Amorim, seu Dedé da Casa São José, o pessoal do Cartório Viana, o pessoal do Cartório Machado, do Cartório Pereira, enfim, de vários amigos, que eu não vou citar o nome de todos, porque senão eu vou deixar alguém de fora, mas de vários amigos e que eles todos, graças a Deus, me receberam de braços abertos, me ajudaram, que eu consegui fazer a cirurgia. Também tive ajuda no fórum, dos colegas do fórum que me ajudaram. Nós tínhamos aqui uma juíza, a doutora Fátima, que ela me designou juíza de paz, que eu também fui juíza de paz, celebrei muitos casamentos aqui no Juazeiro, e que ela também, eu tinha um albergue, que recebia homens que moravam na rua, e lá eu tentava conduzir essas pessoas para voltar para os seus lares, deixar os vícios. E então ela ajudou muito, oferecendo cestas básicas para esse albergue, e que elas também ajudaram em casa.
E foi assim, eu nunca deixei de trabalhar, passei só um pouco tempo depois da cirurgia do câncer, da retirada da mama, passei poucos dias sem trabalhar, porque eu precisava trabalhar. Daí Georgia começou a trabalhar como já auxiliar de contabilidade, porque ela já fazia contabilidade. Aí já começou ela a trabalhar, começou a ajudar. Aí mais adiante, Sara começou a trabalhar. Quem demorou mais a trabalhar foi Débora, mas também fui trabalhar no cartório Machado. E assim, com as economias, com as doações que recebia, a gente conseguiu superar. E teve um dia que todas as doações estavam acabando e as meninas disseram: mamãe, a despensa está vazia. E eu respondi para elas: minha filha, não se preocupe, com certeza Deus está providenciando alguma coisa para nós, que nós não vamos passar necessidade. Meia hora depois, a campainha da minha casa tocou e era uma cesta básica completa de um grande amigo meu chamado Toquezado Neto, muito querido, que mandou uma feira completa, que essa feira durou 15 dias. Aí depois dessa feira eu já comecei a ir ao fórum, de cabecinha pelada, porque eu fiz quimioterapia, fiz radioterapia. Aí já comecei a ir ao fórum, já comecei a atender alguns clientes em casa. E foi assim, uma luta da doença e uma luta pela sobrevida, pela vida de minha e da minha família, das minhas filhas, porque a gente precisava se alimentar, precisava de se vestir, precisava de tudo. Então, foi complicado, mas foi um aprendizado para todos nós, sabendo que juntos, reunidos e com a força da família e com a força da fé, venceríamos qualquer batalha. Só uma curiosidade. A senhora poderia falar um pouquinho como foi a circunstância do seu nascimento? Bom, segundo a minha mãe, eu nasci de uma forma plena e rápida. Nasci um dia de domingo, não dei trabalho à minha mãe para nascer. Quando ela sentiu as contrações, que avisou meu pai, que ele saiu para chamar a parteira, que naquela época eu era parteira, que eu nasci em 1953. Ele foi chamar a parteira, quando ele voltou, eu já estava nascida. Então foi rápido, minha mãe não sofreu muito, não teve muitas dores. E eu vim rápida, a parteira só teve que vir cortar o cordão umbilical e dar o banhozinho que era necessário, ajeitar a minha mãe que precisava ser recomposta, se ajeitar, e foi assim. Foi um parto feliz para minha mãe, graças a Deus. E para mim também, porque se minha mãe foi bem, foi feliz, eu também fiquei feliz depois em saber que eu não dei trabalho para nascer a ela. É fato que ninguém é feliz sozinho, né? Que as coisas que acontecem, elas acontecem graças também a outras pessoas, né? Que vão ajudando, que vão entrando no nosso caminho. Se a senhora pudesse agradecer hoje a pessoas, situações que aconteceram na sua vida e que foram exitosas, mesmo que naquele momento parecesse que era uma situação difícil, mas que se mostrou depois um momento de aprendizado. Eu agradeço por todas as dificuldades que eu passei, por todas, porque elas me fizeram aprender, me fizeram amadurecer, porque eu tinha bens, perdi todos os bens, eu não quero entrar em maior detalhe, mas aí começamos a trabalhar tudo de novo e ficamos numa situação relativamente bem. Então, tudo que eu passei de errado, tudo que eu passei de sofrimento, todo o prejuízo que houve durante financeiro, né? Financeiro e psicológico durante a minha vida, serviu para que eu aprendesse, para que eu amadurecesse, entendesse que tudo de ruim vem por uma causa melhor. Que Deus não dá um fardo maior do que a gente pode carregar. Então, de tudo que eu passei, eu tirei aprendizados de confiar em Deus, de lutar e não parar de lutar sempre, confiando que com Deus a gente vence tudo na nossa vida. Rebeca, você vai perguntar pra vovó? Olha pra câmera e pergunta. Para os jovens de hoje, as mensagens. para os jovens de hoje, eu quero dizer assim:
Jovens, não desista das suas vidas. Vá em frente, busque Deus nos seus corações. Busque seguir o caminho da luz, trilhar o caminho do bem. Esqueça um pouco o celular, vai estudar, vão ler um livro. O livro é muito importante para nos ajudar. Então vão ler o livro, deixa o celular pelo menos 2 horas de lado, pega um livro bom e vai estudar. E os jovens precisam disso, de se interagir com os livros, se interagir com os familiares, porque hoje em dia a gente vê famílias inteiras sentadas numa mesa, cada um com o celular, conversando por celular. Isso não é família. A família é sentar numa mesa e conversar, explanar o que está acontecendo, as dificuldades de cada um dos membros da família, e daí chegar a um denominador, um acordo e resolver as questões. Então, para os jovens de hoje, o que eu aconselho, já com meus 70 anos, é que procurem mais se comunicar com seus entes queridos, com seus familiares, contando as suas angústias, os seus medos, as suas frustrações, para que eles possam ajudar com a palavra, com carinho, com conforto, que é o que eu vejo hoje em dia, e não está acontecendo isso. Aí se vê aí meio mundo de tragédias acontecendo, por quê? A família está dividida no celular. Então, assim, precisamos ter o celular, é importante para ler as notícias, hoje é mais tudo internet mesmo. Mas tem que parar pelo menos 1 hora por dia, sentar junto com a família e conversar e dizer: eu estou sofrendo bullying, eu estou sofrendo isso, eu estou sofrendo aquilo, para que essa família junta ache um caminho para resolver a questão desse jovem ou dessa jovem que esteja passando por dificuldades N. Fazer alguma pergunta, Rebeca? Não. Não? Nós queremos agradecer por essa entrevista concedida, né? E dizer que a senhora sempre foi, sempre será a nossa fonte de inspiração. Não é verdade, Rebequinha? Eu também que agradeço e espero que ela sirva para ajudar alguém em alguma coisa. Um câncer não é bicho de 7 cabeças, desde que você opere na época certa, no tempo certo, faça o tratamento certo e cuide da alimentação. Eu já fiz várias cirurgias de câncer, de vesícula, de hérnia, de apendicite, 3 cesáreas, então eu já fiz várias cirurgias. E isso nada impediu de que eu trabalhasse, tá? Assim, câncer tem cura, desde que você cuide rápido, certo? Então é isso, muito, muito bom dia. Que Deus abençoe a todos, que Deus ilumine a cabeça de todos, que siga as orientações dos seus anjos de guarda. E eu agradeço por esse privilégio de dar essa entrevista. Obrigada.